Olá, gente querida! Hoje é o dia 26 de outubro, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Que alegria tê-lo comigo aqui, acompanhando o canal Dom Paulo Jackson. Todos os dias nós nos reunimos em torno da Santa Palavra de Deus. O pão da palavra nos alimenta, nos encoraja, nos fortalece, para procurarmos sempre fazer a vontade do Senhor. O texto do Santo Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus nos conta estas 2 parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mas se nós olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, está recheado, está cheio de imagens muito interessantes. Por exemplo, a parábola da figueira estéril, que revela exatamente a pedagogia da paciência de Deus. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. A imagem da porta estreita. Jesus que compara Herodes com uma raposa. Jesus que se compara a si mesmo a uma galinha, cuidando dos seus pintinhos. São muitas imagens bonitas. Nestas 2 parábolas que Jesus conta hoje, é muito interessante a simetria. Jesus começa ambas com uma pergunta: com que poderei comparar o reino de Deus? A simetria também se revela porque na primeira parábola do grão de mostarda é um homem que toma a semente e lança na sua horta. Na parábola do fermento é uma mulher que toma o fermento e mistura com 3 porções de farinha. Nessas 2 parábolas, também podemos perceber a relação de paralelismo entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore, a invisibilidade do fermento e o efeito, o resultado, a levedura, a massa que cresce e fermenta tudo. Isto é, também nisso há um paralelismo muito interessante. As 2 parábolas são construídas de modo bastante simétrico. A pequenez da semente contrasta com o tamanho da árvore. Inclusive, com uma alusão clara a Ezequiel capítulo 17, versículo 23, aí se diz que
as aves do céu fazem os seus ninhos nos galhos da árvore. Claramente é uma alusão ao cedro magnífico tirado lá do Líbano e trazido para Jerusalém. Este cedro formoso tornou-se uma árvore grandiosa. E como sabemos, as aves do céu simbolizam as nações pagãs, os povos gentios, povos que vêm se abrigar debaixo da sombra daquela árvore. A figura do semeador e do terreno absolutamente não aparecem, são irrelevantes. O acento todo é posto sobre a semente. E o centro das duas parábolas é o resultado. Na primeira, o tamanho da árvore, e não somente a acolhida dos pássaros do céu. De algum modo poderíamos dizer que as duas parábolas têm a ver com a missão de Jesus, que dá início ao reino de Deus. Aliás, na expressão bonita de Orígenes, Jesus é a autobasileia de Deus. A palavra basileia em grego significa reino. Autobasileia, isto é, ele mesmo, Jesus, é a expressão e a revelação do reino de Deus. Expressão e revelação do senhorio de Deus sobre a história. É engraçado perceber que o povo de Deus, Israel, que esperava um Messias triunfalista, guerreiro, glorioso, isso contrasta claramente com a pequenez, a fraqueza, a invisibilidade, o mistério da encarnação. Jesus é simplesmente o carpinteiro de uma aldeia secundária perdida lá nas serras da Galileia, pobre e crucificado. Revela ao mesmo tempo a pobreza e a pequenez da igreja nascente. E o fermento? Em alguns textos bíblicos, o fermento inclusive tem um valor, uma valência negativa. Exatamente porque o fermento indica impureza, indica corrupção. Noutra passagem, Jesus fala do fermento de Herodes ou do fermento dos fariseus também. Isto é, o fermento como símbolo da hipocrisia. Nesta parábola, o fermento tem um significado bastante positivo. Revela exatamente a presença do reino de Deus na história. E o verbo usado para a ação da mulher é o verbo esconder. A mulher esconde o fermento nas porções de farinha. Isto é, há um mistério escondido. É assim que nós recebemos e percebemos o mistério do reino de Deus. Jesus e a igreja manifestam o mistério do reino. Jesus se dirige por primeiro aos pequenos, aos pobres, aos doentes, aos pecadores, aos impuros. A estes, aos pequeninos, Jesus revela o mistério do reino de Deus. E exatamente porque eles são humildes, eles são capazes de compreender e de acolher o mistério do reino. Os soberbos, os malvados, os que têm o coração inchado pela autossuficiência, não conseguem compreender a pequenez e talvez até a invisibilidade do reino simbolizado pelo grão de mostarda ou pelo punhado de fermento misturado com a massa. As duas parábolas também são um convite.
Um convite para que nós espalhemos o fermento do reino. Onde quer que estejamos, o cristão é chamado a espalhar um pouco de fermento para levedar a história, fermentar a história com o mistério do fermento do reino de Deus. Um grande abraço a você. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.